Estou novamente aqui para trazer uma mensagem da Palavra de Deus para você. Eu vou estar lendo neste momento no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao 15. Está escrito assim, versículo 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vós não perdoará as vossas ofensas. Palavra do nosso Deus. Eu hoje vou estar falando sobre o Pai Nosso, a oração de Jesus Cristo. Interessante que todos nós, oramos o Pai Nosso. É difícil nós conhecermos uma pessoa que não ora o Pai Nosso. E o Pai Nosso foi uma oração que Jesus Cristo ensinou aos discípulos a orar. E só que nós oramos o Pai Nosso e não percebemos assim o quanto é sério esta oração que nosso Senhor Jesus Cristo deixou assim para nós orarmos. É uma oração tão séria, porque nós não podemos orar o Pai Nosso de qualquer maneira. A oração do Pai Nosso, ela requer de nós algo tão sério que muitas vezes nós estamos em condições de não podermos orar aquela oração no momento. Mas qual é o motivo? O motivo é, para nós orarmos o Pai Nosso, é necessário que nós se encontramos na posição dentro desta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é esta oração. Nós temos que perdoar. E muitas vezes nós não perdoamos o irmão. Muitas vezes nós, oramos a oração com o coração ferido por algum irmão, ou mesmo o marido ou a esposa, qualquer outra pessoa. E nós ali, o que nós fazemos? Nós oramos. Nós estamos sem perdoar a pessoa, nós ali nós estamos resistindo ao perdão e fazemos a oração naturalmente, como nossa vida estivesse dentro dessa oração de Cristo Jesus. E eu quero falar para vocês que é tão séria esta oração que se nós não estiver nessa posição de perdão para com os nossos irmãos, para com todos, muitas vezes nós perdemos algo tão sério que nós nem percebemos o que nós perdemos. Algo importante, coisas importantes, por falta de perdoar o irmão. Eu quero falar para vocês que nós não só precisamos de perdoar, como nós também não podemos desejar mal ao irmão. Nós não podemos, de forma alguma,
quando nós ficamos sabendo de alguma situação do irmão, se ele não está sendo bem sucedido, ou se ele está doente, se ele está passando por alguma luta, nós não podemos se alegrar com a situação ruim que veio sobre aquele irmão. Nós temos, sim, de colocar numa posição que agrada a Deus. Qual é a posição? Nós temos que ajudá-lo, aquele irmão. Nós precisamos de ajudar o irmão, nós precisamos de socorrer o irmão se for necessário, e nós não podemos se alegrar com a miséria do irmão, não, porque isso não faz parte do perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero falar para vocês, neste momento, que o Deus, né, que pela sua misericórdia nos perdoou, nós temos também de agir da mesma forma, tendo misericórdia para com as pessoas que nos feriu um dia, que nos magoou em determinados momentos da nossa vida. Então, eu falo com vocês porque eu quero deixar uma experiência novamente para vocês, da minha pessoa, para com esta palavra do perdão, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, eu fui convidada a ir em outra cidade levar a palavra de Deus. Chegando ali, eu fiquei hospedada na casa de um pastor e o pastor falou para mim: pastora, tem como a senhora fazer uma visita comigo? Falei, sim. Então, o pastor com a sua esposa, ela é missionária, nós saímos e fomos até uma casa, ao pedido do pastor, aonde eu estava hospedada. E ao chegar naquela casa, o dono da casa disse assim para mim: pastora, o que está acontecendo comigo é que minha mulher está querendo separar de mim, está querendo divorciar, e eu amo minha mulher, eu não quero divorciar, eu não quero, pastora, separar da minha esposa. E ele começou a relatar toda a sua história. E eu olhando assim para tudo que ele estava falando e também ouvindo ali detalhadamente cada palavra dele. E ao lado da sua esposa estava uma criança de 2 a 3 anos, é uma menina linda, sentada ao lado da mãe. Eu fico observando as coisas e também ali eu fico orando em espírito. E de repente a sua esposa disse assim: pastora, o que eu tenho a dizer à senhora é que eu não consigo perdoar o meu marido. E este é o motivo que me faz separar dele. Quando ela falou assim, então eu me coloquei de pé, pedi os pastores com a missionária para estar de pé também e me dando cobertura. E então eu chamei a esposa com o marido e eles se colocaram também ali ao meu lado e de repente eu pensei, eu vou casá-los novamente. Então ali eu falei para o homem assim, eu vou te fazer umas perguntas e gostaria que você me respondesse todas elas. Ele falou sim. E aí eu comecei. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi esta: você está realmente, você perdoou a sua esposa por ela não te ter perdoado? Ele falou sim. Aí eu disse assim para ele: agora eu vou estar fazendo aqui um juramento. Esse juramento foi o juramento que você fez com ela quando vocês dois casaram. E ali eu comecei, né, com o juramento que nós todos que vamos no altar de Deus, diante do nosso pastor, ou mesmo diante do padre, então, que é o nosso líder, né? Assim, se você pertence à igreja evangélica, ou se você pertence à igreja católica, então todos têm o seu líder e nós temos que
saber que nós estamos ali também, diante da nossa igreja, diante dos irmãos, e também nós, assim, tem ali os nossos pais, tem diante da sociedade, mas uma coisa eu quero falar para vocês, que Jesus Cristo está ali presente naquele momento. Então, quando eu terminei assim de falar com ele, ele fez todo o juramento que nós fazemos diante da nossa igreja e também diante ali de todos quantos eu falei. E de repente eu voltei para ela e fiz a ela as mesmas perguntas. Só que quando eu disse para ela, você perdoa o seu marido pela ferida que ele te causou? Ela não conseguiu falar nada. Então eu disse assim, há poder no sangue de Jesus Cristo. Aí fiz a segunda vez, você consegue perdoar o seu marido pela ferida que ele te causou? Ela não conseguiu abrir a boca. Eu disse, há poder no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na terceira vez que eu fiz a pergunta para ela falou sim, eu perdoo sim meu marido. E quando ela disse que perdoava o marido, aí eu fui falando todas as palavras que nós falamos, né, como eu falei antes, diante do pastor ou do padre e diante de toda a igreja. E ali ela foi respondendo, sim, aquele juramento de acordo que é necessário nós fazermos diante de toda a nossa igreja. No final, então, ela sorriu, ele ficou super alegre, os pastores não sabiam assim, o que fazer com tanta alegria. A missionária que estava ali, que era esposa do pastor a qual eu estava na casa. Então foi uma alegria tão grande, tão profunda, que nós não sabíamos nem o que fazer naquele momento. E para a glória do nome de Jesus, no outro dia eu tinha que pregar na igreja a qual o pastor me pediu para me pregar. E quando nós estávamos ali, né, eu já estava no púlpito para levar a palavra de Deus. De repente, quem entra? Aquele casal. Eu quero falar para vocês que quando eles entraram, que eu vi eles dois entrando ali, eles ouviram a palavra de Deus, assistiram o culto todinho. E para resumir aqui, eu quero falar para vocês, eu creio que tem mais ou menos 10 anos essa experiência. Eles moram no mesmo local, na mesma cidade também. Eu quero até falar para vocês algo assim mais claro. Eu estava no Triângulo Mineiro e esse acontecimento foi ali no Triângulo Mineiro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que não perdoou. Aquela mulher, por não ter perdoado antes, ela estava indo perder uma das pessoas que nós mais amamos, porque eu creio que nós amamos primeiro os filhos. E ela estava perdendo o seu marido, aquele homem que ela tanto amou, aquele homem que ela sonhou em ir ao altar de Deus com ele, aquele homem que ela sonhou em ter filhos com ele, que ela já tinha até uma filha. Então, a falta do perdão coloca a pessoa cega. A falta do perdão faz a pessoa perder aquilo de mais precioso que ela tem. E aquela mulher estava perdendo o seu marido. O marido é algo muito importante nas nossas vidas, porque o marido, ele, através do nosso casamento, ali nós começamos uma nova família e uma nova história. E ela estava perdendo tudo aquilo, simplesmente por não entender que a falta de perdão rouba aquilo de mais precioso que nós recebemos, rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria. Nós ficamos tão cegos, surdos, nos afastamos
das pessoas que nos feriu, ao ponto de não enxergar mais nada, ao ponto de desejar mal, ao ponto de se alegrar com as misérias quando vêm sobre eles. E nós não podemos agir assim, nós temos que perdoar, nós temos que ajudá-los, nós temos que não se alegrar com as coisas ruins que podem vir sobre eles. E nós também temos que lembrar que Deus, pela sua misericórdia, Ele nos perdoou. E nós temos também de agir assim, com a mesma coisa, retribuindo a todos os irmãos, reconhecendo que nós temos que ter também a mesma ação de misericórdia para com os irmãos, para com todos aqueles que nos feriu, entendendo que assim como nós pedimos na oração do Pai Nosso, que assim como nós perdoamos, nós oramos ali no versículo 12, nós falamos com Deus, assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós pedimos a Deus, não nos deixe cair em tentação também. Por que motivo, então, nós fazemos a oração pedindo a Deus desta maneira e agimos diferente, não perdoando aos nossos irmãos? Eu deixo essa palavra aqui do perdão, dentro da oração de Cristo Jesus. Uma oração que todos oram e que muitas vezes está com ódio, não está perdoando o irmão, está com mágoa no coração, desejando o irmão mal, e ora assim, como nada tivesse importância em fazer a oração do Pai Nosso sem o perdão. Não faça a oração do Pai Nosso, por favor, se você não perdoou o seu irmão. Fica com Deus, agradeço a todos vocês e que nosso Senhor Jesus Cristo, através do teu Espírito, esteja completando esta palavra ao seu coração. E se você gostou dessa palavra, se ela falou ao seu coração, eu gostaria que você estivesse compartilhando com os outros esta palavra e se inscrevendo também ao nosso canal. E desde já eu agradeço você no nome de Jesus. Obrigada.